Jefferson, no relatório mais recente lançado pela CrowdStrike, constatou-se que o acesso por meio de serviços remotos externos foi o terceiro meio mais comum de acesso inicial em todas as invasões interativas. Qual a importância desse dado? Isso mostra para a gente a velocidade e o aparato que o cybercriminoso está usando, né? Eles estão muito rápidos, se movem muito rápido, eles estão evoluindo tecnicamente e tecnologicamente de forma muito agressiva. A gente observou um crescimento de mais de 300% com relação ao ano passado em ferramentas de acesso remoto. E o objetivo principal que os atacantes utilizam esse ferramental é porque ele tenta esconder ali no meio do ruído, no meio das ferramentas válidas, um ataque cibernético, né? Então é muito difícil para as empresas conseguirem detectar que uma ferramenta válida, constituída, que é utilizada dentro da empresa, está sendo utilizada para um ataque cibernético, né? Precisa ter um nível de maturidade muito mais acurado, mais avançado do que uma solução tradicional, que é o que a maioria das empresas possui, né? Então isso mostra para a gente que existe uma necessidade de ter essa análise avançada, de contar com parceiros que possam te ajudar a observar que mesmo uma ferramenta válida, com uma credencial válida, pode ser utilizada para poder rodar um ataque. Quais foram os setores mais afetados por esse tipo de ataque? Engraçado, né? Hoje em dia, com o tema da digitalização, ô Bruno, essa história caiu um pouco de moda, né? Assim, quais são as áreas mais atacadas, quais são os países mais atacados? Hoje em dia está todo mundo conectado, todo mundo usa ferramenta de ponta, né? A gente não tem mais aquele arrasto tecnológico que existia antigamente, que no Brasil demora 2 anos para a tecnologia chegar. Todo mundo usa tecnologia, muita gente usa tecnologia em cloud. Quanto mais pessoas utilizam tecnologia em cloud, a superfície de ataque dos ataques mais novos também estão à disposição de todo mundo, né? Mas a gente observou que os setores de tecnologia e finanças, nos últimos anos, foram alvos fortíssimos de ataque, né? Os atacantes, eu costumo dizer que eles sentiram um cheiro de sangue na pandemia. Muitos atacantes capitalizaram muito durante a pandemia. Eles não têm o que muitas empresas têm, que é um CFO falando: não vamos gastar dinheiro nessa proteção agora, vamos segurar um pouco. Então, o cybercriminoso está colocando o dinheiro para poder fazer o seu retorno de investimento, né? Então, mas especificamente nesse último relatório, a gente observou a tecnologia e finanças no top 2 aí de ataques cibernéticos. São setores que vêm se desenvolvendo já há bastante tempo em termos de proteção de maturidade, melhora de armamento tecnológico para se defender, mas ainda continua na berlinda, assim como a gente viu no último relatório. Qual você acredita que são as principais razões para os cybercriminosos escolherem esse meio para invadirem as empresas? Conectando até com o que você estava colocando no começo, né? Imagina que a próxima fase, a próxima evolução que a gente observa agora de ataques, Bruno, ela está relacionada com ataques em cadeia de suprimento. Então, ao invés de perpetuar um ataque em uma única companhia, se um grupo de cybercriminosos consegue atacar uma companhia de software que é amplamente utilizada e conseguir ganhar acesso a essa solução, ele virtualmente conseguiu acesso a vários clientes ao mesmo tempo, a várias empresas ao mesmo tempo. Isso melhora o retorno de investimento dele, é um ataque mais difícil de ser feito, mas isso aumenta exponencialmente a capacidade dele de capitalizar em cima, de roubar dado, de roubar informação e depois tentar extorquir essas vítimas para que eles paguem, né? Então o setor de tecnologia está na mira. A gente já observou no ano passado algumas empresas que sofreram ataque desse modelo de cadeia de suprimento, tiveram um problema gigante. As empresas que eram clientes dessas empresas de software sofreram muito, porque você imagina, você tem um software comprado, válido, que está ali à tua disposição, que faz parte do teu ferramental do dia a dia, e de repente ele é o vetor de ataque, né? E o mercado financeiro, aqui na nossa geografia, já é muito conhecido. É o mercado onde o roubo de informação vale muito, né? Cada peça que se rouba do mercado do setor financeiro, ele ajuda uma fraude, talvez uma fraude menor, mas que depois no final alimenta uma cadeia enorme de coleta de dinheiro, de laranjas, para poder recolher esse dinheiro que é oriundo de fraudes. Então, são os dois principais setores que estão na mira aí do cybercriminoso. Que meios as empresas poderiam utilizar para se prevenir de uma forma melhor com relação a esses golpes?
A gente percebe, historicamente, a gente se preocupa muito com prevenção. A prevenção, obviamente, ela é necessária. A gente, em algum momento, vai precisar prevenir que alguma coisa seja executada nas máquinas, a gente vai precisar prevenir que um ataque ocorra. Mas o mais importante, a disciplina mais importante hoje, Bruno, ela está correlacionada também com detecção, a capacidade de detectar que algo está errado. A gente não pode mais operar como a gente operava antigamente, pensando de que uma ferramenta como um antivírus tradicional, por exemplo, vai detectar e prevenir um ataque. Porque muitas vezes a gente não está falando mais de um vírus. Ou na grande maioria das vezes, mais de 70% dos ataques que a gente observou no ano passado, eles não tinham uma só peça de malware, de artefato malicioso. E sim essas ferramentas válidas que a gente está comentando aqui. Então, ter a capacidade de detectar o sinal no meio do ruído é muito importante. Entender que alguma coisa está errada, que mesmo uma ferramenta válida, com uma credencial válida, ela está executando funções que não são tradicionais, que não são corriqueiras, né? Então, se conseguir detectar de forma mais rápida, investigar também de forma rápida, né? A gente tem uma regra de 1, 10, 60. Você detectar que alguma coisa está errada em 1 minuto. Em 10 minutos você conseguir investigar, ir lá a fundo e olhar aquele ferramental, olhar aquela credencial, mesmo que ela seja válida, entender se ela está vindo de um computador válido, se ela está vindo de um acesso válido, e olhar o comportamento dela. A gente estende essa resposta a incidente completa em até 60 minutos. Né? A gente observou no último relatório também, Bruno, que 79 minutos é o tempo médio que um atacante demora para se mover lateralmente. Isso a gente chama de breakout time. Por que isso é importante? Quando um atacante entra por um buraco, né, ou por uma vulnerabilidade de uma máquina, com uma credencial válida em uma máquina, até o momento dele se mover dentro da tua rede, é onde fica muito mais difícil de detectar ele. Então isso a gente chama de breakout time, né? A média desse tempo entre ele quebrar o acesso em uma máquina através de uma vulnerabilidade de uma aplicação, ou através de uma credencial válida que tem acesso a uma determinada máquina. Até ele se mover lateralmente, fica muito mais difícil de achar ele, porque depois que ele se moveu lateralmente, você não sabe mais onde ele está. E ele pode estar em muitos lugares, né? É de 79 minutos. Então a gente recomenda que os clientes consigam, em até 60 minutos, fazer esse transborde de fazer a análise, investigar que algo está errado, fazer a investigação mais avançada e poder responder esse incidente em até 60 minutos. De que maneira que a empresa pode, então, fazer essa análise? Tem que se prevenir e reconhecer o invasor dentro do sistema, né? A atualização tecnológica, ela é uma necessidade hoje verdadeira. A gente poder se atualizar, sem sombra de dúvida, com ferramentas novas, sair do tradicional hoje é necessário para que a empresa consiga ter essa habilidade de se defender dos ataques cibernéticos mais novos. Contar com parceiros que possam ajudar as empresas a estender a sua capacidade de cibersegurança. São várias disciplinas, né, Bruno? Assim como a remediação de vulnerabilidades, ela é um tema que vocês sempre falam, a gente fala no mercado a todo momento, é necessário remediar. Mas precisa remediar tudo, né? É muito difícil remediar tudo. Você não pode parar a empresa a todo momento para remediar tudo, né? Então você precisa entender quais são os pontos de pressão, aonde está, fazer um mapeamento de risco, um mapeamento de vulnerabilidade, aonde você precisa atuar. Então são novas disciplinas que estão sendo empregadas no dia a dia das empresas para que elas possam operar digitalmente. A gente percebe, e a pandemia foi um grande alavancador disso, que muitas empresas que não conseguem se defender os seus ativos digitais, muitas vezes não conseguem mais operar, né? Ela não tem um plano de backup porque ela só opera digital, ou a maioria da receita dela vem do plano digital. Então, as empresas precisam começar a colocar novas disciplinas de cibersegurança, que não só o firewall e o antivírus. Se você parar para pensar por um momento, todas as empresas que sofreram ataque nos últimos anos, elas tinham pelo menos, pior que seja o seu nível de maturidade, pelo menos elas tinham 2 peças dentro do seu arsenal de defesa, que eram firewall e antivírus, que não foram suficientes para poder bloquear o ataque. Então, entender que nova disciplina, fazer análise de superfície de ataque, contar com ferramentas mais novas, como, né, ferramentas de EDR, ferramentas de análise de credenciais dos usuários, para saber se aquele usuário está se comportando de uma forma anômala ou não, né, e ter a capacidade de estender a sua equipe através de investigação. Acho que essas são disciplinas fundamentais, né? Na medida que a gente vai para a nuvem, também empregar essas disciplinas em nuvem. Essas são disciplinas fundamentais para que as empresas consigam se defender no dia de hoje. Claro que não existe uma bala de prata quando a gente fala de cibersegurança, né? Só que quando você chega chamar, Jefferson, estamos com um problema aqui na empresa, qual é a primeira falha que você sempre vê, que você acha que é recorrente, que precisa consertar
de cara em todas as empresas que você o problema mais sério que você de fato vê? Eu sou muito favorável, Bruno, aos exercícios o pessoal chama de Red Team, existem vários nomes, os exercícios de simulação de ataque. Eu sou muito favorável que as empresas tenham essa capacidade de entender o que se acontece no ataque. Para responder diretamente a sua pergunta, qual que é o pior problema que a gente enfrenta quando uma empresa chama a gente para ajudá-los a responder a um incidente? A falta de coordenação, a falta de conhecimento, a falta de tomada de decisão. Esse é o pior problema. Como que você, como uma empresa, ganha essa musculatura para poder fazer isso? Você precisa treinar. Né? Assim como os bombeiros fazem exercício, né? Assim como a gente que trabalha em prédio tem que fazer exercício de evacuação do prédio, a gente precisa treinar. O que vai acontecer? Quais são as pessoas que precisam ser envolvidas quando a gente está frente a um ataque cibernético? O que cada pessoa precisa tomar decisão? Decisão também é uma musculatura que se treina, especialmente dentro de resposta a incidente. Os executivos das empresas, as pessoas, os analistas, as pessoas de marketing, as pessoas que vão lidar com a imprensa, os recursos humanos, eles precisam treinar o que fazer frente a um ataque cibernético, né? Quanto mais coordenado eles estiverem, mais fácil eles vão responder, mais rápido eles vão responder. E o que a gente percebe, Bruno, é que o problema das empresas que tiveram um ataque cibernético, todo mundo, você comentou bem, não existe bala de prata, né? Mas todo mundo que se deu bem após um ataque cibernético, ou que não sofreu tanto, que não teve tanto prejuízo, que não teve problema com seus clientes, foram aquelas empresas que responderam ao incidente rápido. Eles sofreram um ataque, mas eles tiveram a capacidade de responder de forma rápida, né? E isso faz com que você dê uma mensagem muito positiva para o mercado. Todo mundo sabe que todas as empresas digitais estão suscetíveis a ter um problema de ataque cibernético. Todo mundo está digital hoje, então isso é um fato. Mas a capacidade de responder, né, a capacidade de responder rápido é o que faz a diferença entre você ter um prejuízo e você ter sofrido um ataque cibernético e ter saído bem do outro lado, ter aprendido do outro lado. E a única forma de fazer isso é analisando, é testando, é fazendo com que todo mundo tome as decisões nesse simulado, nessa simulação, para que no dia que um problema acontecer, você possa tomar a resposta de forma mais rápida. Perfeito, Jefferson. Queria agradecer muito o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente hoje e espero te ver em novos artigos e eventos da TI Inside. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.